Oi, eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michelle Rocha, bem-vindas a bordo. Tá começando mais um Pó de Barca e eu quero agradecer ao nosso grande parceiro, Arroz Prato Fino. Existe arroz e existe prato fino. Como sempre, a gente tem uma frase para iniciar o nosso podcast, né? Querem que você se sinta impostora para impedir o seu sucesso. Essa é a frase da maravilhosa Jamile Rodrigues para representar o papo de hoje. Jamile é psicóloga, sócia proprietária do Espaço Adapte. Fala pra nós, Jamile, então. Vamos conversar um pouquinho sobre síndrome da impostora. Será que isso existe, Jamile? Será que existe? Sim, existe. É algo que a gente tem percebido cada vez mais. Dizem os estudos que 70% das pessoas vão viver isso em algum ou alguns momentos da sua vida, né? E geralmente são aqueles momentos de destaque. Síndrome do impostor é o que a gente chama dentro da psicologia de dissonância cognitiva. É quando eu entendo que eu não consigo alcançar aquilo que eu gostaria, ou eu não mereço alcançar aquilo que eu gostaria, mas eu estou vivendo aquilo que eu gostaria. Então existe uma discussão dentro de mim do lugar onde eu estou ocupando. É uma discussão que passa por eu sou merecedora disso que está acontecendo, eu tenho capacidade para fazer isso, porque assim, a minha preocupação é sempre quando a gente surge com termos síndrome da impostora. Mas se a gente for olhar para trás, isso sempre existiu. Sim. Essa dúvida, será que eu sou capaz? Será que eu posso realizar isso? Isso sempre existiu. Mas a gente agora usa nomes diferentes, né? Mas como é que a gente percebe que isso está acontecendo e o quanto isso pode nos impactar e nos paralisar para que a gente realmente não consiga fazer? Sim, mas é que exatamente o ponto da síndrome veio porque é um episódio que acontece na vida e pode acontecer mais de uma vez. E quando a gente pensa em síndrome do impostor, é um questionamento de habilidades e capacidades. E daí a gente pode falar de qualquer área da vida. Ser mãe, ser filha, ser trabalhadora, ser empreendedora, sabe? Qualquer área onde tu demonstre algum nível de talento e que tu não entendia que era capaz ou não se acostumou a viver daquela forma, vai trazer questionamentos que podem gerar essa síndrome. Tanto que tem pessoas que são mais características dessa síndrome. Por exemplo, acadêmicos, principalmente os que são os primeiros da sua família, né? Tipo, eu sou a primeira, por exemplo, na minha família, eu sou a primeira empreendedora. Todo mundo é CLT ou concursado, entende? Então, nossa, eu tô navegando no mar onde ninguém navegou, não tenho referência nenhuma. Tá, mas e quando que caracteriza mesmo a síndrome? Porque esses questionamentos, assim, eles são comuns do dia, da vida. Olha, será que realmente eu tenho essa capacidade? É como se fosse uma reflexão. Será que eu sou capaz de fazer ou não? Não significa que eu não seja. Entendeu? Sim, mas tem um momento que isso é demais. É quando causa sofrimento. A questão toda é o sofrimento, porque a gente, se duvidar de si, é normal. Um nível de ansiedade, sobretudo, é normal. A questão é que quando existe um sofrimento em relação a esse questionamento da capacidade, ou até uma sabotagem dessa capacidade, entendeu? Eu sou capaz de estar aqui, estou aqui, mas eu não sou bom o suficiente, ou eu não sou especialista o suficiente, ou eu não sou capacitado o suficiente. Só que as pessoas esquecem que é um processo, entendeu? E a síndrome do impostor é essa negação desse processo. Existe um processo onde a gente vai se construindo como profissional, a gente até se capacita dentro da área que a gente está, mas a gente vai se construindo com a prática. E as pessoas simplesmente ignoram isso, justamente por não terem essas experiências anteriores. E daí a gente vai estar falando de momentos de vida, tipo quando tu começou uma capacitação profissional nova, uma graduação, uma pós-graduação, quando tu começou uma área nova de trabalho ou até quando foi promovido, entende? Todos esses momentos são momentos onde essa síndrome pode aparecer, principalmente se tu não estava preparado para lidar com a repercussão que isso fosse tomar, ou com o reconhecimento que tu fosse receber, ou com a aceitabilidade que isso fosse ter, né? Ou com a proporção. Tá vendo a tua sócia aí nesse rolê? Eu ia te perguntar. Eu fiquei pensando. Eu acho que tem alguém que quase pode ser uma testemunha desse negócio, entendeu? Mas a minha preocupação é isso passa? Ou a síndrome da impostora, ela habita dentro do ser? E aí, de acordo com as fases do videogame, ela vai surgindo, ela vai aparecendo, ela vai te enfraquecendo? Ou não? Depois que tu lida com ela,
tu já consegue mais ou menos que domar esse negócio? É que a questão é tu trazer a consciência. Que isso é um questionamento que vem muito mais da tua história de vida do que do aqui e agora. Porque quando tu desliga esse botão aí da história de vida, de entender, tá, ok, em momentos da minha história de vida, realmente eu não era capaz de fazer isso que eu tô fazendo hoje. Mas as coisas foram acontecendo e eu soube usar o meu talento e o meu conhecimento e a minha habilidade para estar aqui. Uhum. Mas aí a síndrome do impostor vai dizer, não, mas foi sorte. Tu estava no lugar certo, na hora certa, senão não tinha acontecido. Ok, mas tu tem que estar preparado para estar no lugar certo na hora certa. Nunca é sorte, na real. Exato. E faz parte das escolhas que tu faz na vida também, as oportunidades que tu tem, né? E no meu caso, por exemplo, eu considero que isso com psicólogo, acompanhamento, né? Que sim, muitas vezes eu sou afetada pela síndrome da impostora. No caso, aqui na Barca, pra mim é o exemplo mais latente do negócio. Porque, imagina, eu uma pessoa de bastidores, tá com essa mulher na rua, na mídia, aqui, nesse negócio. Só que o que eu considero uma arma pra que eu tivesse mais, tipo, calasse a minha boca de vez em quando e as vozes da minha cabeça, né? É a segurança que a Cris me passa. Tô trazendo aqui o exemplo que é com ela, não pra puxar saco, não é pra isso. Mas assim, a segurança que ela me passa. Esses dias mesmo a gente conversou sobre isso na primeira palestra que a gente fez, né? Eu não olhei o número de pessoas, eu olhava pra ela. Porque ela me passava segurança. Então, a minha ferramenta pessoal para lidar um pouco com isso são as relações que eu tenho, né? Eu sei quem eu tenho que ouvir. Nesse momento da minha vida hoje, eu sei quem eu tenho que ouvir. Eu sei quem tá torcendo por mim, eu sei quem quer a minha evolução. Tô trazendo o exemplo da Cris, mas poderia listar uma galera aqui. Mas a minha rede de apoio são as minhas amigas, a maioria amigas e família, né? Meus irmãos, meu pai, enfim, minha mãe. Mas essa rede de apoio que eu sinto de quem eu posso confiar e quer a minha evolução e tá torcendo por mim, me faz driblar um pouco essa crise. Assim, quando ela bate, sabe? Esses dias eu até tava vendo, assim, mulheres que sofrem com a síndrome da impostora. Procurando no Google. Não, gente, um troço assim absurdo. Por quê? Eu comecei a ouvir um outro podcast maravilhoso e tal, que a Bruna Marquezine tava falando sobre isso. Que ela sofre muito com a síndrome da impostora. E aí eu li que a Michelle Obama sofreu com a síndrome da impostora. Aí eu li que a Meryl Streep sofre com a síndrome da impostora. Eu pensei, eu não tô apta pra sofrer a síndrome da impostora? Eu sou uma impostora que tá sofrendo a síndrome da impostora. Mas assim, eu acredito que essa rede de pessoas com as quais tu possa trocar de uma forma verdadeira e genuína, pra mim, pelo menos, é uma ferramenta. Não sei se isso é o caso que a psicologia explica alguma coisa, mas pra mim é uma ferramenta interessante. Faz sentido, porque, por exemplo, as pessoas que mais têm dificuldade de lidar com a síndrome da impostora são os empreendedores. Principalmente quem trabalha de forma individual. Porque tu não tem um contato com as outras pessoas para poder fazer essa troca. Tu sai, às vezes, de um CLT, tu sai, às vezes, de um espaço coletivo para ir empreender sozinho. E daí tu tem o feedback do teu cliente, que pode ser que seja bom, pode ser que não seja, mas tu não tem a troca ali de quem tá vivendo o dia a dia, a rotina contigo. Né? Então parece realmente que a qualquer momento pode dar tudo errado, e daí as informações negativas elas vêm com muito mais peso. Nossa senhora, com muito mais peso. Tu recebe 5 elogios e uma crítica. Aquela crítica vale 10. Ela fica ali, né? Ela fica ali na cabeça. Exato. E daí a gente tá falando justamente disso. A gente, aqui no programa, por exemplo, a gente tá falando de mulheres, né? As mulheres são a maioria das pessoas com síndrome do impostor. Por quê? Porque e daí eu gosto muito que as teorias evolutivas, elas trazem muito a explicação de como que isso foi acontecendo. Lá, quando a sociedade foi se formando, as mulheres, elas geralmente casavam e iam para a família dos seus maridos. Elas iam para um ambiente estranho. O homem estava em um ambiente comum. E, principalmente, o homem já exercia o papel no trabalho, já exercia o papel na família, já exercia um papel social. A mulher não, ela ficava reclusa. E daí, conforme ela foi evoluindo e ocupando esses espaços, ela foi mantendo a sensação que ela tem até hoje de impostora, de rejeitada, de defeituosa. Por quê? Porque ela estava num ambiente externo, ela estava num ambiente que não era dela. E hoje a maioria das mulheres se sente num ambiente que não é seu quando são bem-sucedidas, quando tem alto desempenho. Porque elas estão conquistando esse espaço ainda. A gente tem que pensar que a gente saiu da instituição, fui criada para casar há muito pouco tempo.
né? Há muito pouco tempo que a gente foi ocupando outros espaços sociais. E assim, a Mir trouxe uma resolutiva dela, né? Da questão da segurança do quanto pessoas que estão lá torcendo, apoiando, passam essa segurança e ajudam a driblar esse negócio chamado síndrome da impostora. Mas quando a gente vem, por exemplo, de uma linha de desenvolvimento de uma criança, de um desenvolvimento de uma menina, de uma adolescente, em que momento e como que a gente pode trazer isso para que ela se perceba já nesse desenvolvimento Capaz. porque quando a gente fala em síndrome da impostora, são várias gavetinhas, né? Exato. E na adolescência deve borbulhar um monte de coisa. Sim, por exemplo, quem está mais propenso? Pessoas que sofreram episódios de bullying, de preconceito ou de abuso, né? Por quê? Porque o bullying é a diminuição. Então, se tu repetidamente foi diminuído na tua história de vida, com certeza tu não vai se sentir capaz de ocupar espaços, principalmente espaços melhores, assim, espaços de mais destaque. O preconceito, geralmente tu faz parte de uma minoria. Ou seja, tu é o único representando aquela minoria dentro dos ambientes onde tu frequenta, se tu começa a adquirir destaque ou mostrar um alto desempenho. E abusos, por exemplo, se a gente falar de abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, a gente vai estar falando de uma pessoa que viveu experiências que ela não deveria e teve que lidar com experiências que ela não deveria em uma época que ela devia simplesmente estar desenvolvendo seus potenciais. Então, ela sempre acha que algo vai dar errado ou que as coisas vão ficar bagunçadas ou que ela tem uma culpa maior do que uma alegria, do que uma felicidade. Então, a gente está falando dessas pessoas. A gente também vai estar falando de pessoas que vieram de famílias hipercríticas. Se tu veio de uma família hipercrítica que cobrava perfeição, a coisa fica muito complexa. Porque é quase impossível ser perfeito. E, geralmente, quem é perfeito tem uma série de gente por trás. E a gente não tem. E geralmente é só no Instagram, né? Exato. Que essa pessoa é perfeita. Eu não conheço ninguém. E acho que Exato. acho que o preço é muito caro. Exato. É altíssimo. Eu não O sei se preço essa para pessoa é feliz. o preço para a perfeição, eu acho que é altíssimo, não vale a pena pagar. Já, eu vou te pedir só pra botar o mic um pouquinho mais perto de ti, sobe. Isso, Aqui, esse tá. negócio aqui a gente tem que estar. E eu acho que é muito alto o preço, assim. E me preocupa porque hoje a gente tá falando de mulheres com síndrome da impostora, mas tem adolescentes que se conseguissem detectar isso e pedir uma ajuda, entendeu? O problema é que a gente tá aqui hoje falando de algo específico que a gente puxa na gaveta. O problema é quando essa gaveta, ela tá na vida, entendeu? É no dia a dia. Na escola dos filhos, o trabalho da mãe, o trabalho do pai, onde não tem esse olho pra isso, entendeu? E quando existe isso, para de frescura, entendeu? Ai, manda merda. Que a dor do outro diminuição sempre da dor do outro. Exato. E daí a gente não sabe como que a gente pode fazer isso, porque é um tratamento que se faz. Como é que a gente percebe? É que, na verdade, a gente tem que cada vez mais adquirir, principalmente no mundo de hoje, que tem uma série de informações, adquirir a autoconsciência e o autoconhecimento, entende? Muito pouco a gente tem olhado para nós. A gente olha ali na rede social o dia inteiro, ou a gente olha para o colega, pô, a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando, né? A gente vai falar ali, resolver problema familiar ou resolver problema de casa quando chega. Então, a gente não tá olhando pra gente, porque a gente tá sentindo, para como a gente tá desempenhando as nossas coisas. A gente não faz uma autoanálise. Muito raramente, sozinho, a gente faz uma autoanálise. Então, é importante que ou tu viva um processo terapêutico, ou tu te dedique incansavelmente a fazer esse processo de autoconhecimento e de autoanálise todos os dias, de prestar atenção. E é cansativo. Muito. Dói, né? Dói. E assim, quando tu cria, por exemplo, um filho, que eu tenho um Mateus de 4 anos, além do autoconhecimento, tu tá ligado no todo, né? Tu tá ligada nele também. E ele é o tempo inteiro dando sinais de alguma coisa. Que pode ser uma coisa muito boa, como pode ser um sinal de alguma coisa que não é tão legal assim. Então, estar nessa vigília constante é muito cansativo. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso porque aumenta a conexão que tu tem com o teu filho. E sem fazer nenhum tipo de paranoia, nenhum tipo de drama, tu começa a entender como é que ele funciona. Mas eu acho esse exemplo perfeito. Porque o que acontece? Uma criança, ela vem, como dizem, com o HD zerado, né? A gente não conhece, ela não nos conhece, ela não conhece o mundo, ela tá ali disponível para viver tudo aquilo contigo.
E tu vai aprender com ela. Essa história de que ser mãe é algo instintivo. Tá, ok, até tem a ocitocina, mas o que vale mesmo é o aprendizado. Óbvio, dia a É a dia. observação, o aprendizado e a prática. E isso em tudo na vida. Quando a gente fala de síndrome do impostor, a gente fala que as pessoas não entendem o processo das coisas. Elas não aceitam o processo das coisas. Elas ficam achando que desde o princípio tem que ser perfeito. Para eu lançar um produto, desde o princípio tem que ser perfeito. Para eu começar a trabalhar, desde o princípio tem que ser perfeito. Ou para eu assumir esse cargo, desde o princípio tem que ser perfeito. E não, é um processo. A gente vai observando, a gente vai entendendo quais são os nossos defeitos, os nossos déficits ali naquele contexto. Vai se capacitando em relação a isso conforme o tempo vai passando. Vai também tendo autocompaixão de que não é do dia para a noite que a gente vai fazer isso. O processo, né? Entender o processo. Mas essa questão do processo me parece que é uma coisa... A nossa sociedade não dá tempo ao tempo, né? Eu tô lendo um livro agora que é a Sociedade do Cansaço, né? Do desempenho. Tudo é para desempenho, tu tem que ser produtivo, tu não tem o tempo da contemplação, tu não tem o tempo de trocar ideias, tu não tem o tempo do ócio criativo. Tu falou uma coisa que é muito importante. O tempo da contemplação. Isso eu tô justamente nessa página, assim, da importância do tempo da contemplação, assim. E eu queria te perguntar, assim... Eu acho que, de uma forma muito sem querer querendo, que nem o Chaves, né? A gente, da Barca, a gente está construindo uma comunidade que me parece muito uma rede de apoio em relação a isso, né? Perfeito. Porque desde o princípio a gente está falando que empreender é muito solitário. E aí, quando a gente reúne a mulherada, a gente vê que a gente não tá tão sozinha, né? O que tu acha disso, assim? Tu acha que realmente esse negócio vai dar certo? Tá dando certo? Faz todo sentido, porque uma das coisas que mais afeta as mulheres, por exemplo, é de que os homens, eles têm espaços de compartilhamento, né? Eles têm o futebol, eles têm o happy hour, e é um padrão desde sempre. Sim. A mulher não, ela tem a correria de voltar para casa, de dar conta da família, de dar conta dos filhos, ou de se desenvolver mais conforme a época da vida em que tá. E aí ela não divide, ela não compartilha esses processos. E esses processos, eles têm dificuldades, né? Aquela coisa assim de, pô, meu carro estragou essa semana. Nossa, mas deu, sei lá, R$1.500. Meu Deus do céu, eu não estava preparado para gastar isso essa semana. Por que isso acontece comigo? E tu não sabe que a tua amiga do lado também passou por isso mês passado e não falou nada para ninguém. Entende? Ou que a outra fulana teve outro problema e não falou nada para ninguém. Por quê? Porque essas coisas não estão lá no Instagram, elas estão na vida real. Na vida. Elas estão nas trocas que a gente faz ali nos nossos encontros. E as mulheres têm menos oportunidade de encontro do que os homens. E isso é algo que a gente tem que mudar nesse processo. E daí a Barca, ela vem nesse sentido, assim, de vamos reunir essas mulheres, vamos falar tanto das dificuldades quanto dos ganhos. Né? Vamos falar celebrar, desse processo, né? Exato, e vamos ficar felizes com esse processo. E tu sabe que tu falou uma coisa agora que eu acho que é muito importante, e também é uma coisa, tô falando do individual aqui, mas eu aprendi de uns tempos pra cá, a comemorar aquilo que também é pequeno, sabe? Teoricamente pequeno. Né? Eu tinha, por exemplo, assim, quando eu estudei fora, por exemplo, meus pais foram lá pra ver a minha apresentação, terminar, todo mundo, pra mim, e eu não fiz mais que a minha obrigação. Eu. Sim. Sempre fui assim comigo. Diminuindo o êxito. Ou senão, tipo, em vez de curtir aquilo que, né, que tava acontecendo naquele momento, eu disse, não. É o mínimo que eu posso fazer, né? Meus pais me deram oportunidade pra isso, é o mínimo que eu posso fazer. Isso aqui é uma conquista. Exato. Então, assim, eu acho que também a gente quer, né, provocar um pouco isso também, né? De celebrar as pequenas... E eu e a Cris, a gente tá nesse exercício também, né? Eu acho que a mudança de hábito, ela é algo muito complicado. Mudar hábitos. E mudar o penso é mais difícil ainda, porque a gente sempre fica esperando algo extraordinário, quando algo ordinário seja o motivo da nossa felicidade. Geralmente né? Geralmente é. E eu acho que faz parte do que eu ultimamente tenho pensado, é sobre o percurso, é sobre o trajeto, não é sobre a linha de chegada. Porque a linha de chegada chegou. Até né? porque, se a gente for parar pra pensar, tá tudo mudando muito rápido. Entendeu? Então, aquele objetivo que fazia todo sentido há 5 anos atrás, aquele objetivo não contava com toda a tecnologia que a gente tem hoje. E com todas as necessidades do mercado que a gente tem hoje. Então, se a gente só ficar buscando a excelência dentro daquela área, a gente não vai chegar a lugar nenhum nunca. Exato. A gente vai ter que viver esse processo. Entende? E voltando ao nosso tema, quando a gente fala em síndrome da impostora, o processo de vida de cada um, ele é quase que determinante para tu entender
que valor tu dá pra síndrome. Porque daí tu desliga o botão da Tu síndrome. deslindo. Não, só um pouquinho, mas olha tudo que eu trago aqui. Olha o meu processo. Olha o que eu passei. Como que essa síndrome vai ser maior do que tudo isso que eu tenho de experiência? Agora deixa eu contar um outro pensamento que eu tive esses dias. Tô aqui numa mesa de bar, quase com as gurias, né? Vamos zoar a canha, vai. Quando... Ele canha. Quem acha que é... Meu Deus. Qual é o raciocínio que eu tive esses dias também, né? Eu vi que eu estava menosprezando a Cris. Como que eu fiz isso? Olha Só, olha. Revelações. Olha só o meu raciocínio, gente. Olha. Não, e a pessoa vai na noia, né? A pessoa vai na noia. Por quê? Porque eu comecei assim, cara, eu não mereço estar com a Cris, né? Porque ela tem uma puta experiência, porque ela tá na mídia, porque não sei o quê, eu lá, né, do meu jeito, nananana. Eu pensando, tá, mas eu tô subestimando a Cris. A Cris, com todo o tempo de carreira dela, ela não vai botar alguém que ela não acredite e que ela não acha inteligente ao lado dela. Daí tu... Sabe? Eu cheguei. E aí eu pensei assim, cara, eu tô menosprezando a pessoa que eu... pense nesse negócio. Olha aí, né? Eu não penso. Mas tu entende, assim, que às vezes tu até tá menosprezando quem tá do teu lado, da pessoa acreditar em ti. Pô, a pessoa não é burra por acreditar em ti, entendeu? Exato. Entende? Não, tu viu o que ela pensa? Apavorada, gente. Olha, eu tô lá inventando 300 coisas, a minha tá viajando, achando que não é capaz. Vai beber. Toma canha. Mas isso- Nosso novo patrocinador, a Isso canha. não. E tem um ponto também que eu vejo que acontece Não muito. te acanha. As loucas, né? Tem um ponto também que eu vejo que acontece muito, que é o do não saber pedir ajuda. Entende? Porque o que que acontece? Ok, daqui a pouco tu vai descobrir que tu não é capaz de alguma das coisas que tá acontecendo aqui, em relação a alguma das coisas que tá acontecendo aqui. E daí tu vai pedir ajuda, tu vai buscar o aprendizado, tu vai buscar recursos. Isso faz parte do processo. Só que não, a pessoa viu, ó, tá vendo? Tava certo, eu não Tava sou certo. capaz. Mas É aí... isso que a síndrome do impostor faz. Mas isso é paradoxal também, que se tu parar pra pensar, tu te acha tão... como se a coisa não fosse funcionar se tu não fizesse, tu entendeu? Eu tenho um pouco isso também. De tipo, eu não consigo delegar porque aquela pessoa não vai fazer que nem eu. É muito paradoxal ao mesmo tempo, né? Que tu acha que tu não é capaz, mas ninguém vai fazer que nem tu. Como assim, filha? Sim, Te só decide. que é melhor tu ajustar o que o outro não fez que nem tu, do que tu fazer sozinho. Tu te decide, Michelle. Te Ou tu decide, desce tu já no tá... impostor, ou tu acha que tu é capaz de fazer. E outro não é. Não, mas é muito comum Olha que isso. esse negócio, entendeu? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os dois não dá. Vai no palitinho. Te decide. Vai no palitinho, ó. Vou ligar pra tua Papel, psicóloga tesoura, agora. e tu vai ficar com a síndrome da impostora se tu quiser, entendeu? Deus me livre. Mas é que o sonho de toda pessoa que tem síndrome, que tá vivendo a síndrome do impostor é ser perfeito. E aí a gente volta lá pro começo. Não tem como. E a Não gente tem como. começa a ter ideia, assim, eu tive uns piripaque um tempo atrás, né, a Cris sabe, da tua finitude também, né? Eu tenho os meus limites, entendeu? Eu não preciso ser perfeita, eu vou entregar aquilo que eu consigo, dentro da minha capacidade. Hoje mesmo a gente teve um papo sobre isso, né? Aquilo que às vezes é o teu perfil, que tu não consegue, né, doar certas coisas, e às vezes é o melhor que tu tem pra dar. Exato. Né? Então, esse raciocínio a gente vai aprendendo e aprendendo, principalmente com quem tá ao nosso redor. E daí tu olha o resultado daquilo que tu entregou e tu pensa, mas podia ser melhor. Tá, podia ser melhor no quê? Vou anotar ali, vou registrar. Sim. Entende? Por quê? Porque na próxima vez, daí eu melhoro. Eu acho que a gente tá já se encaminhando pro final, mas eu acho que o grande lance desse negócio é a gente entender que a síndrome da impostora existe e que a gente não pode dar um valor maior do que ela é. Né, essa síndrome, e ao mesmo tempo a gente não pode achar que a gente não é capaz de se reconhecer quando deve ou não deve fazer determinada coisa, né? Eu já disse não para trabalhos que eu acho que seriam desafiadores, mas que eu não gostaria de fazer. Sim. Entendeu? Então assim, não tem a ver com a síndrome da impostora, tem a ver com autoconsciência. E ao Exatamente. mesmo tempo eu já não me ofereci para fazer determinados trabalhos, porque eu achei que eu não sei se é o momento agora de eu testar. Daqui a pouco talvez fosse. Então, de novo, a gente vem na autoconsciência. Que eu acho autoconhecimento que pra mim talvez seja a chave, né? Já. Sim. E quando a gente tem autoconhecimento, a gente não se perde ali na comparação. Porque quando a gente vai se comparar, por exemplo, sei lá, eu tenho 2.000 seguidores, eu tenho que me comparar com quem tem 2.000 seguidores. Eu não tenho que comparar com a fulana que tem 100 mil, com a Beltrana que tem 1 milhão. E assim para tudo na vida. Eu não vou me comparar com uma pessoa que eu não conheço a realidade ou que tem
capacidades, oportunidades e alicerces mais fortes do que os meus nesse momento da minha vida. E tem outra coisa que eu sempre falo, né? Assim, essa questão, tu trouxe seguidores, é importante também no Instagram, né? Que assim, a gente se compara todo o inteiro da nossa vida com recortes que a gente tá vendo ali. Exato. Que daí não vai para o perrengue lá que ninguém compartilha uma com a outra. Ah, não, eu nem vou nos Entende? Instagram da vida, acabou, chega. Não, a realidade é aqui, ó. Tô nua e saindo do crua. Instagram agora. Bate na minha porta e vamos conversar aqui, ó, tete a tete. Vai lá nos stories do Exato. Instagram, não, daí não funciona. Aí não funciona. Não funciona. Não. Infelizmente, a gente tá terminando a prosa, não é mesmo? Estamos que está terminando. maravilhosa. Quem quiser seguir a Já, diga aí teu Instagram. É Jamile SR, Jamile com MYLY. Só pra dificultar, né, gente? Só Só pra pra dificultar. dificultar, né? Nossa, dá uma dificuldade. Bom, o tema de hoje foi? Síndrome da impostora. São só Será que a vozes gente da minha conseguiu cabeça? passar realmente tudo que a gente queria? Eu acho que é um tema, ele é bastante profundo, assim, né? Não Porque entendeu a mexe... brincadeira. Ah, tá. Ela tá querendo dizer que ela, né? Tá com síndrome da impostora. Ó, eu não sou capaz de entender uma piada, gente. Eu não sou capaz de entender uma piada. Ai, muito obrigada, Arroz Prato Fino. Existe arroz e existe prato fino. Muito obrigada. E assim, a Jamile, assim como todas as nossas embarcadas aqui, que participam do Pod Barca, vão levar um arroz prato fino multigrãos integral. É um composto de 9 grãos integrais que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde até os chefes de cozinha mais exigentes. Ele tem arroz integral, tem arroz selvagem, tem cevada pérola, tem aveia nativa, quinoa vermelha, triticale, canola, teff e amaranto. O arroz prato fino multigrãos integral é um produto completo e adequado ao conceito de saudabilidade. É a combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. Seu consumo diário é recomendado por nutricionistas porque, além de contribuir para a saúde física, ele colabora também na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. E é uma vai delícia. receber, é uma delícia. Muito obrigada, Jamile. Obrigada. Jamile, Luísa, obrigada. foi um Tu é prazer. sempre bem-vinda. Ah, E pra você, a gente, como é que faz? Ativa o sininho, curte, Se inscreve. se inscreve no canal. Isso, É porque eu sempre esqueço o que tem que fazer. É se inscreve no canal. Ai, será que a gente conseguiu passar tudo? Tchau, gente. Até. tchau.